Já acharam aí? Marcos capítulo 9, versículo 2. Olha só, pessoal, como que as coisas de Deus, elas são conectadas. Como as coisas de Deus, elas são direcionadas. E isso passa desapercebido na vida de muita gente. Muita gente vem na igreja, muita gente frequenta os cultos, muita gente se diz cristão, se diz cristã, mas não entendem as coisas do reino de Deus, não discernem as coisas do reino de Deus. Olha só, capítulo 9 de Marcos, versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e levou-os a sós à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Olha só, Jesus ele foi orar, levou alguns discípulos com ele, e ali naquele momento ele passou pela transfiguração, uma mudança. Ele foi transformado completamente. O aspecto do seu rosto, o seu corpo, inclusive as vestes que ele usava. Naquele momento da transfiguração, os discípulos puderam ver realmente quem era Jesus. Porque a Bíblia diz que nós, quando partirmos deste mundo, nós iremos receber um novo corpo e um novo nome. O nosso corpo será um corpo celeste, mas haverá um corpo. E aqui os discípulos olharam para Jesus e viram um outro ser. E quando olharam para suas vestes, para suas roupas, viram outras roupas. Vamos ver? As suas vestes tornaram-se resplandecentes, e de sobremodo as vestes eram brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderiam alvejar, embranquecer. Eles olharam para Jesus e viram que as suas vestes eram tão brancas que não existia na terra uma veste tão branca como aquela veste que Jesus estava usando. Porque Jesus ele estava ali realmente em corpo presente, como é um ser celestial. E o Senhor, ele faz questão que no reino dele, todos os moradores do reino dele, todos os que sobem aos céus, se vistam de branco. Porque no branco você não tem como encontrar sujeira, você não tem como ver mancha. O branco ele é branco ou ele é sujo, ou ele é encardido. Então quando se encontra uma mancha no branco, deixou de ser branco. Uma sujeira no branco, deixou de ser branco, é sujo. Então Deus ele faz questão que para entrar no reino dele e para conviver com ele no reino dele, as vestes são brancas, e brancas como a neve. Por isso que nós pregamos, nós ensinamos que a pessoa ela tem que abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar a prostituição, abandonar a mágoa, o ressentimento. Ela tem que se vestir de cristão, se tornar um cristão. E não ficar dentro da igreja bebendo, fumando, prostituindo, mentindo no pecado. Porque as vestes dessa pessoa, ela está buscando um Deus limpo e ela é suja. Ela está buscando um Deus verdadeiro e ela é falsa.
Então é necessário que aquele que vem à igreja e que quer entrar no céu, ou ele se veste de branco, eu não estou falando dessa roupa não, isso aqui é só uma alusão, ou se veste de branco espiritualmente falando, ou se limpa, ou não faz parte do reino de Deus. Porque quem é do reino de Deus vai limpar suas vestes, vai lavar suas vestes. Quem faz parte do reino de Deus se limpa, se lava. Então a pessoa, quando ela insiste em dizer, eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu sou da igreja, mas não quer se lavar, quer continuar no pecado, na lama do pecado, essa pessoa só está se enganando, só está se iludindo. Porque não tem jeito, meu irmão, para entrar no céu, para entrar no reino de Deus, para estar com Deus, tem que estar sem mancha, sem sujeira, por isso do branco. Versículo 4: apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Começaram ali a ter uma conversa, Elias, Moisés e Jesus conversando. Você vê que Jesus, ele começou a conversar, Jesus começou a interagir com outros moradores do céu, que eram Elias e o Moisés. Por isso que ele se transfigurou, ele mostrou a aparência real dele, as vestes reais dele, porque ele estava ali numa reunião com moradores do reino dos céus. Como que você quer entrar no reino dos céus sujo? Como que você quer entrar com outras vestes que não seja branca, alva como a neve? Você veja que para o céu se abrir e ele ter essa conexão com o céu, ele teve que usar as roupas celestiais, as vestes brancas, porque ele não faz parte desse reino, ele não faz parte desse mundo. O próprio Jesus disse isso, ele faz parte do reino dos céus. Então ele estava vestido apropriadamente. Então você tem que buscar essas vestes, você tem que buscar estar vestido apropriadamente para poder entrar no reino de Deus. E o diabo luta para que você continue vestido do pecado, vestido do erro, vestido da sujeira, vestido da imundícia, para que você não tenha acesso a esse reino celestial. Porque o diabo, a intenção dele, o propósito dele é te levar para o inferno. Mas ele só pode levar para o inferno quem se banha, quem se lava na sujeira dele, quem veste as roupas dele, as vestes dele. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para o Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles o quê? Eles ficaram passados, olhando para o céu aberto, vendo Elias, vendo Moisés, Jesus diferente, com a roupa, as mesmas roupas que Jesus usava, o Elias usava, o Moisés usava, é padrão. Então como que eu posso estar na igreja, dizer que eu sou de Jesus, dizer que eu sou de Deus, e eu não usar as mesmas vestes dele? A pessoa, ela se veste com a veste da mentira, do ódio, do ressentimento, da maldade, da prostituição, mas não quer se vestir com as vestes de Deus. Aí não vai entrar no reino dele. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão
Jesus. Aí Deus, ele veio para a reunião e censurou os discípulos. Falou: esse aí, ó, é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir, porque ele é maior do que Moisés e ele é maior do que o Elias. A ele vocês devem ouvir. E ali nós observamos que Jesus, para ter essa conversa, para participar dessa reunião, ele estava ali vestido adequadamente. Ele poderia continuar com a roupa dele, normal, a roupa mundana, mas ali ele estava vestido adequadamente para uma reunião no reino de Deus. Então, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que vencer o teu eu, a tua carne, vencer a si mesmo, senão você não entra no reino de Deus. Apocalipse 3. Diz assim, capítulo 3, versículo 1, né? Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de quem vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aqui é o Senhor Jesus falando. Aqui é o próprio Deus dizendo que são poucas as pessoas que são dignas. São poucas as pessoas que estão dispostas aqui neste mundo renunciar às vestes sujas, às vestes lamacentas, às vestes profanas, às vestes demoníacas. São poucas as pessoas que estão dispostos a se vestir de branco diante dele, dignas, limpas, sem que ninguém tenha nada a apontar, sem que ninguém tenha nada a dizer, porque o sujo ele é assim, ele se lama no pecado, na prática errada, faz o que Deus não quer que faz, pratica o erro, a imoralidade, o roubo, o furto, mas ele não quer que ninguém fale nada dele. Ele não fica indignado, o pecador que não se arrepende. Ele não fica indignado com a sujeira dele. Ele fica indignado se alguém mostrar que ele está sujo. Ele está mais preocupado com a opinião dos outros a respeito dele do que ele próprio querer se limpar, tirar essa roupa nojenta, essa vida mundana, esses pensamentos impuros, arrancar essa pele maldita do pecado. Não. Por isso que ele está procurando na casa dele pessoas que habitam nesse mundo, mas que são dignas para entrar no reino dele. E essas pessoas, mesmo vivendo aqui, elas espiritualmente se policiam. Não vou beber, não vou fumar, não vou prostituir, não vou mentir, vou me consertar com Deus, vou procurar uma igreja que prega o reino dos céus, que me prepara para a minha ida para o encontro com Jesus. Eu vou me consertar com o Espírito Santo, eu quero fazer parte do reino de Deus.
Eu quero ser um morador do céu. Eu quero ser um desses poucos que se vestem de branco. Eu quero fazer parte da nação celestial. Então, a pessoa começa a lutar contra a carne dela. Porque a nossa carne é o nosso maior inimigo. A nossa carne. Então a pessoa ela começa a lutar contra a carne dela. Não, vou resistir, está repreendido, eu tenho um vício disso, eu tenho um vício daquilo, eu vou vencer esse vício, porque eu quero me limpar. Eu quero fazer parte dessa reunião um dia, com Jesus, com Elias, com Moisés, e eu também de branco. Eu quero poder ser um morador do reino dos céus, mas para isso a pessoa tem que vencer a ela mesma. Quando e como que eu venço a mim mesmo? Quando eu abro meu coração para Jesus me ensinar, me educar. E isso acontece através da palavra dele. Como que a pessoa sabe se ela está errada se ninguém diz que ela está errada? Como que a pessoa ela sabe que ela está no pecado se ninguém diz que aquilo é errado? Então ela tem que aprender a se limpar dessa sujeira. Leia vocês bem alto, por favor, o que diz aí o versículo 4. Vamos lá, o que diz aí? O vencedor será assim. O vencedor será assim, vestido de vestiduras o quê? Brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Porque não tem como se vestir de branco, ser salvo, entrar no reino de Deus, se primeiro a pessoa ela não vencer. Se a pessoa primeiro não vencer a si mesma, não vencer o seu eu, não vencer o pecado. Quem está entendendo? Levanta a mão. Amém? Aí a Bíblia fala também acerca daqueles que entram no céu e a maneira que eles entram no céu. A Bíblia diz que eles são os glorificados por Deus, os salvos. Olha o que diz aqui, capítulo 7, versículo 9. Vamos lá. A visão dos glorificados. Depois destas coisas eu vi, versículo 9, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. E todos ali estavam vestidos de que tipo de roupa? Vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Olha só. Mas a Bíblia não diz que são poucos que são salvos? Como é que agora aqui a Bíblia está dizendo que era uma multidão que ninguém poderia nem contar? Porque no reino dos céus não existe épocas nem tempo. Esses são salvos. São aqueles que são do passado, são os do presente e aqueles que ainda hão de ser do futuro. Aqui é a entrada no reino de Deus. Todos que na sua época, no seu século, no seu momento da história, se lavaram para Deus. Todos que renunciaram por Deus, todos que se entregaram a Deus, como teve na época de Elias, como teve na época de Moisés. Em cada época teve os salvos. E aqui todos estão todos juntos em uma reunião, na entrada do reino de Deus. E aí nós somos tão insignificantes
que nós vivemos a nossa vida voltada para o nosso eu, para o momento nosso, trabalho, casa, não sei mais o que, e a gente vive pouco tempo nessa terra, e nós não nos preocupamos em se tornar um morador do céu, para viver eternamente com essas pessoas, no reino de Deus, vestidos de branco, morando numa casa de cristal. Então você tem que avaliar o que é mais importante para você: viver na lama do pecado, na sujeira do mundo, longe de Deus, ou você já em vida começar a se preparar para a sua partida, para a sua ida com Ele, se preparar para se tornar uma mulher digna e um homem digno de se vestir de branco. Aí é que está. E para isso você precisa ser trabalhado, educado, transformado. E hoje o que nós mais vemos são pessoas em igrejas que nem se menciona o céu. É só vitória, prosperidade, bênção, a cura, amizade, amor colorido, mas o reino dos céus não prega. Que a pessoa tem que largar o pecado, o adultério, a fornicação, os vícios, a prostituição, que a pessoa tem que largar o mundo, o modo de falar, até o modo de se vestir. Como já disseram para mim, bispo, o senhor implica até com a roupa das pessoas, até o modo que a pessoa se veste, mas não é implicância, é porque lá no céu só vai ter uma veste. Lá no céu só vai ter aqueles que se vestem de branco. Como que pode uma pessoa que está dentro da igreja e se veste que nem uma mundana, que nem um mundano, de repente querer vestir as vestes brancas do céu? Não vai vestir, porque gosta da sensualidade, gosta da moda do mundo, gosta da sujeira. Então essas pessoas, elas quando chegam na igreja, elas têm que entender que elas têm que mudar interiormente. E elas também têm que mudar o quê? Exteriormente. Elas têm que mudar completamente. A moça, quando ela é digna, o rapaz, quando ele é digno, ou está procurando a cada dia essa dignidade, essa limpeza, ele está dentro da igreja se policiando. Ele muda o comportamento, muda o jeito de falar, muda as amizades, muda o jeito de se vestir, foca no evangelho, foca na presença de Deus, na salvação da sua alma. Essa mesma pessoa, se ela se afasta da igreja, ela já vai querer pôr aquela calça apertada, já vai querer pôr aquela calça rasgada, se tem um pouco mais de busto, vai querer pôr uma blusa mais decotada. É assim. A pessoa, quando ela se afasta de Deus, ela já não quer mais viver contida, longe do pecado. Não, a pessoa ela quer viver para o mundo, ela quer ser mundano, ela quer ser igual ao povo do mundo. Então aí ela começa a sujar de novo, a se sujar de novo. Começa a se sujar de novo. Começou a se sujar de novo, a pecar de novo. O diabo começa o quê? A dizer para aquela pessoa no ouvido dela assim: tá vendo? Você é do mundo, você é pecador, você é pecadora. Não volta para a igreja. Aí o capeta põe a figura do bispo, porque a figura do pastor é aquela figura paternal, porque o pai ele educa, o pai ele é rígido, o pai ele dá bronca, o pai ele, Quantos filhos que saem da casa do pai e gostaria de voltar para a casa do pai, mas não volta por vergonha? Será que meu pai vai me aceitar? Porque olha o que eu fiz. Então o diabo ele trabalha para que você não volte para a casa do pai, porque o diabo sabe que se voltar você vai lavar suas vestes e você vai ser salvo. E o diabo quer tua alma, ele quer tua alma, e para ele conseguir a tua alma ele tem que sujar a tua carne, ele tem que sujar seus olhos, ele tem que sujar sua boca, ele tem que sujar teu corpo, ele tem que sujar tuas roupas. Aí diz assim:
Versículo 13. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram o quê? E as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Vocês estão entendendo a importância para Deus, que é a pessoa se limpar, se lavar, se redimir, se alvejar, se embranquecer diante dele? Então, enquanto você continuar com as vestes sujas, enquanto você continuar longe da presença de Deus, aceitando o pecado, então, é como diz lá em Sardes, ele virá como ladrão e você será destruído, porque você não quis se lavar, você não quis se redimir, você não quis se transformar. A vinda de Jesus para destruir a Satanás. Capítulo 19. Versículo 11. Vamos lá. Já acharam aí? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Leia vocês o 12 aí, o que está escrito aí? Vamos lá, todo mundo. O que diz aí o 13? E seguiam-no os exércitos que há no céu. Olha só, todos os exércitos do céu estavam seguindo a Jesus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e o quê? E puro. Então, já deu para você entender que lá no reino dos céus você tem que estar com a veste adequada. Para entrar lá você já tem que estar vestido aqui. Não é assim, eu vou entrar no céu e aí eu vou passar a vestir as vestes brancas que o bispo está ensinando hoje. Não, você para entrar lá, você já tem que estar usando as vestes brancas aqui. Ele já tem que olhar para você e ver você com vestiduras brancas. Você já tem que se vestir como no céu. Não pode haver pecado em você. Não pode haver ligação com o mundo. Você pode trabalhar. Você pode conviver com as pessoas, mas você não pode se tornar uma delas. É bom dia, boa tarde, boa noite, seja educado, mas você aí e eu aqui. Você tem que se afastar, se libertar.
Porque se você se envolver, se misturar, você vai sujar as vestes. E você, quando morrer, você vai para o inferno. Você não vai entrar no céu. Não, mas eu vou entrar sim, eu dou um jeitinho. Não vai ter jeitinho. Chegou lá, tem que estar com as vestiduras brancas. Não está com as vestiduras brancas, está com alguma mancha, já vai ser expulso direto para o inferno. Só quem quiser lavar as suas vestes vai poder entrar no reino dos céus. Então você tem que ter uma vida voltada para Deus, de verdade, senão você não vai conseguir ser salvo. Amém? Para encerrar a palavra de hoje, Mateus 22, olha o que diz aí. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, para a festa. Mas estes não quiseram o quê? Olha para mim. Mas está estranha essa história, né? Quem é que não gosta de participar de uma festa? A pessoa, quando ela é convidada para uma festa, ela pode nem gostar do anfitrião da festa, mas ela vai mais pelo que tem para comer. Quem é que não gosta de uma boa festa? E Jesus contou essa história. O reino dos céus é como um homem que faz lá uma festa e manda convidar os convidados. Mas eles não quiseram vir. É como nos dias de hoje. Nós estamos anunciando essa festa. Arrependei-vos, abandonai a iniquidade, o pecado, a sujeira, para poder participar da festa. Então as pessoas, elas não querem participar da festa, porque elas teriam que abandonar o quê? O modo de vida delas no mundo. E elas ficam com raiva, porque elas gostariam de participar da festa, mas com a roupa que elas quisessem, praticando o que elas quisessem. E com Deus não funciona assim. Então elas não vão querer essa condição de participar da festa sem que haja uma mudança. Elas não vão querer essa condição de mudança. E com Deus ele não vai aceitar fazer acordo. Para entrar aqui, você tem que se lavar, você tem que se consertar, você tem que se arrepender, você tem que viver para mim. Por isso que as pessoas negam o convite da festa. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas, já está tudo pronto. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Olha só, quando os servos iam levar o convite para as pessoas, elas diziam assim: não, mas eu tenho meu trabalho, eu não posso ir. Eu tenho meu negócio, eu tenho que tomar conta do meu negócio, eu não posso ir. Outros pegaram servos que levaram os convites e o maltrataram, o mataram. As pessoas não podem tocar no dono da festa, querem tocar em quem? No mensageiro. No mensageiro, porque nós é que trazemos o recado, nós é que trazemos a direção. Quantas pessoas têm raiva da gente? Quer ver o nosso mal? Por quê? Porque nós somos mensageiros da luz, mensageiros de Deus. E a pessoa, quando ela está suja, quando ela está no pecado, quando ela está distante de Deus, ela não gosta nem do Criador, muito menos dos seus mensageiros. Ela se incomoda. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos:
está pronta a festa, mas os convidados o quê? Mas os convidados não eram dignos. E aqueles que maltrataram os servos? E aqueles que mataram os servos? O que o rei fez com aquelas pessoas? Ele ficou o quê? Irado. E incendiou a cidade deles. Aí é uma parábola, é uma história. Aqui o Senhor Jesus está contando uma história com um fundamento. E ele contava em forma de história, de parábola, para que aqueles ouvintes não entendessem. Porque a indignação de Jesus com aquele povo era tão grande que Jesus já nem queria mais que aquelas pessoas se arrependessem. Quando ele pregava por parábola, é porque ele nem queria que aquelas pessoas se arrependessem. Porque se elas se arrependessem, elas iriam para onde? Para o céu. E ele nem queria que elas fossem. Então ele começava a pregar por parábola. Mas nós que temos o Espírito Santo, o discernimento de Deus, nós conseguimos traduzir a parábola. E aqui ele está falando de Deus. Manda os seus profetas, os seus pregadores, convidar as pessoas para ir para o céu, tem que se arrepender, tem que abandonar o pecado, tem que abandonar a iniquidade, tem que se consertar, criar vergonha na cara, se libertar. E nessa, as pessoas que não querem se converter, se libertar, começam a maltratar os pastores, os homens de Deus. Aí Deus ele já prepara fogo na cidade dessas pessoas, que Deus manda fogo naquele que toca no ungido do Senhor. O diabo começa a tocar nessas pessoas até elas irem para o inferno e queimarem literalmente. É uma parábola que está fácil de se interpretar. E aí o Senhor destruiu aqueles que negaram os convites. É o que vai acontecer. Todo aquele que negar Cristo será destruído no lago de fogo e enxofre, literalmente. E aqueles que aceitaram a Cristo, aceitar a Cristo é aceitar a condição que Ele impõe, abandonar o pecado, viver para Deus, ser fiel. A esses é reservado o reino dos céus. Os que têm uma vida voltada para Deus, dedicadas a Deus. Versículo 8, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram o quê? Dignos. Agora vão para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas, todos quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, pessoas más, pessoas o quê? Boas. Mas aí é que está a questão. Deus não só escolhe pessoas boas, Deus também escolhe pessoas o quê? Quem são as pessoas más? Aqueles que são, aos olhos do mundo, da sociedade, aos olhos de Deus, praticam pecado, pessoas que matam, pessoas que vivem no erro, as pessoas más, erradas. Mas Deus também veio para os perdidos. Mas tanto os bons quanto os maus vão ter que aceitar o quê? A condição imposta para entrar na festa, que é lavar o quê? Pode ser a prostituta, pode ser o que pratica a imoralidade, pode ser o assassino, pode ser o impuro, pode ser quem for. Se ele chega aqui e se arrepende e aceita a condição de lavar suas vestes, ele é convidado para a festa e ele é salvo. Lembra dos 2 ladrões na cruz que foram crucificados com Jesus? Os 2 eram pecadores, os 2 eram maus, eram bandidos. Um se arrependeu ali, Senhor, quando estiveres no seu reino, se lembre de mim. Jesus disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. E o outro zombou de Jesus, o outro bandido. Não aceitou o convite. Então, quando Deus ele manda convidar os certos e os errados, os bons e os maus, mas vai ter que aceitar a condição. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se batizar nas águas, buscar o batismo com o Espírito Santo, se firmar na casa dele, ter discernimento para saber que igreja que é de Deus e que igreja que não é de Deus. Não é só a igreja viver em Cristo que é a igreja de Deus, não. Tem muita igreja de Deus, mas tem muita igreja do diabo.
Tem muita igreja mundana. Quanto mais larga é a porta, mais o diabo está ali. Quanto mais estreita é a porta, mais Deus e os seus anjos estão ali. Você tem que ter essa percepção. Amém? Convidaram os bons e os maus. E a sala do banquete ficou o quê? Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste o quê? Mas peraí, que veste é essa de núpcias, veste nupcial? Mas como é que é isso aí? Deus nos compara com uma noiva na Bíblia. E a noiva, ela se veste de que cor que ela se veste? Normalmente é o branco, né? Apesar que tem as noivas que se vestem de vermelho, de preto, do satanás. Mas, normalmente, a noiva, ela se veste o quê? De branco. Hoje em dia, nem tanto, mas no passado, a moça só poderia se vestir de branco no casamento se ela fosse o quê? Virgem. A virgindade significa que ela não foi o quê? Tocada, ela é pura. Hoje não. A bicha está amigada há 20 anos, não sei quantos anos, e quer casar de branco na igreja. De pura você não tem nada, minha filha. Mas gosta de aparecer, né? Mas antigamente não, só se vestia de branco a virgem, a intocada, a inviolada. Então veste de núpcias, é isso, é vestidura branca. Mas eles eram maus, outros bons, não interessa. Antes de entrar na festa, antes de entrar no reino dele, já tem que estar com as vestes brancas. O que é que está impedindo você de ter as vestes brancas? O que é que impede você hoje de andar de branco? Sem pecado, sem culpa. É as companhias que você tem na sua vida? É as amizades? Os seus desejos? Pecados? Então você tem que se livrar de tudo isso para poder entrar no reino de Deus. Lá no reino de Deus não vai entrar quem está vestindo outro tipo de roupa. Ah, mas eu fui convidado. Você foi convidado para se arrepender, para se converter, para aceitar Jesus, para largar a safadeza, para largar o mundo. Você foi convidado para isso. Aí teve um que quis entrar na festa de veste suja. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam ali à mesa, notou ali um homem que não trazia veste o quê? E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E o rapaz ficou triste, emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro, ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Isso é uma história, uma parábola. Quem tem o Espírito Santo que entenda. O rei é Deus. Ele não vai aceitar no reino dele quem não está com as vestes brancas, com as vestes nupciais. Porque para a gente adquirir essa veste, diante dos olhos de Deus, nós temos que anular a nós mesmos. Nós temos que mudar o nosso comportamento, mudar a nossa vida. E tem gente que não quer mudar a vida. Ela quer que Deus mude a vida financeira, o casamento, a família, a saúde. Mas ela quer vir para a igreja e continuar na safadeza, continuar na sem vergonhice, continuar com o mundanismo, continuar fumando, bebendo, prostituindo, fazendo coisa errada, ficando aí amaziado, ou traindo a esposa, ou traindo o marido. A pessoa, ela quer estar na igreja, mas ela quer estar na sujeira, na lama. Vai na igreja do Satanás. Aqui é a igreja para quem quer entrar no céu. E para entrar no céu, você tem que o quê? Já andar de branco diante de Deus aqui na terra aqui.
Ô fulano, não sei o quê. Não quero. Não quero. Vou priorizar as coisas de Deus na minha vida. Porque a qualquer hora eu posso ser chamado, eu posso ser levado, eu posso morrer. E quando eu morrer, eu quero que os anjos venham me buscar, porque eu já estou andando de branco. Lá no céu não vai ter essa não. Eu sou bom, eu quero entrar. Não, você está com as vestes brancas? Não. Mas que vestes brancas? Na minha igreja o pastor não ensinava isso. Na minha igreja o pastor não ensinava que eu tinha que me vestir de branco, que eu tinha que renunciar ao pecado, que eu tinha que largar o mundo, que eu tinha que largar a sujeira. Ele não ensinava que eu tinha que ser mais fiel, que eu tinha que ser mais firme. Era só a vitória, a bênção, não sei o que, aleluia. Mas eu não tinha isso. Mas você tinha a opção de procurar uma igreja que ensinasse. Você que não quis procurar. Você ficou no erro porque você quis. Você ficou no pecado porque você quis. Você ficou na lama porque você quis. Sai à procura. Vai procurar o azeite. Então a pessoa, quando ela quer o reino dos céus, ela procura por um local onde ensina a ela. Porque ela não quer ir para o inferno. E Jesus não vai ter boquinha com Jesus não, viu? Traiu, roubou, matou, fez isso, fez aquilo. Não se arrependeu, não lavou as vestes, vai para o inferno. Amarra ele e joga no inferno. Com Deus é assim. Acham que eu sou rigoroso, que eu sou bravo? Vocês não conhecem Deus, meu filho. Com Deus não tem conversinha não. Ou é céu ou é inferno. Tanto que o próprio Jesus disse aqui, vão amarrar, atar e vão lançar no fogo. Porque não estava vestido de vestes de núpcias. Você está achando o quê? Que a pessoa ela pode vir para a igreja, ter amante, viver no pecado, viver na prostituição, na mentira, não quer dar o dízimo, rouba a Deus, não quer devolver o dízimo, fica de conversinha, a igreja não precisa, não sei o que, não interessa se a igreja precisa ou deixa de precisar, está escrito na Bíblia, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, está escrito isso, eu tenho que trazer, eu tenho que devolver o dízimo, ele está me ordenando, mas aí a pessoa ela quer dar uma de malandra, não vou dar não, Jesus entende, está roubando a Deus, as vestes está o quê? Está suja, mente para se dar bem, as vestes estão sujas, não quer se consertar no matrimônio, fica amigado 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, isso vai virando uma bola de neve do pecado, o diabo vai te destruindo, vai entrando na tua vida, e a pessoa ela quer estar na igreja assim, e muitos ficam 20, 30 anos assim na igreja, porque não tem ali homens de Deus que pregam o evangelho. Aí a pessoa ela morre e ela quer ir para o céu, porque ela estava na igreja, ela vai para o inferno, porque ela não quis lavar as suas vestes, ela não quis andar de branco, ela não quis se consertar. Quem entendeu a palavra de Deus? E ele diz, finalizando, porque muitos são chamados, um monte de gente é chamado, agora que vai ser escolhido para ir para o céu é pouco. Por que vai ser pouco? Porque quer estar na bandidagem, e com Deus não vai entrar no céu não. Só os que se arrependem e os que se vestem de branco entrarão no reino de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém? Levante as mãos para os céus. Peça perdão dos seus erros, das suas falhas. Agora você tem que falar, você tem que abrir a boca. Feche seus olhos e fale com Deus. Peça perdão das suas transgressões, das suas iniquidades. Fala para Ele que você não quer ficar distante. Fala para Ele que você não quer ficar perdido. Fala para Ele que você precisa dEle.
A Bíblia fala que o homem de Deus, ele veio até o rei Ezequias. E o homem de Deus disse para Ezequias: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. Essa sua doença aí é de morte. Ezequias estava meio afastado de Deus. Quando ele recebeu a sentença que ele iria morrer, ele colocou o rosto na parede e começou a orar. Começou a orar. Começou a chorar, pedir perdão. Começou a falar com Deus. Será que tem que acontecer algo ruim com você para você falar com Deus? Será que tem que acontecer uma doença? Será que tem que acontecer uma morte? Será que tem que acontecer alguma coisa para você querer Deus? Mas hoje Deus deu um aviso a você: que se você não lavar suas vestes, se você não se converter, você vai ser amarrado, atado e ser jogado no fogo. Ele não vai aceitar você sujo lá no reino dele, não. Então agora, nesse exato momento, você vai fazer como Ezequias. Você vai levantar suas mãos para os céus e vai confessar os seus pecados e vai pedir a misericórdia e vai pedir para Ele te vestir com as vestes do céu. Esqueça a pessoa que está ao seu lado. Se você quiser dobrar os joelhos, dobra. Se você quiser pôr o rosto na parede, põe. Se você quiser ficar de pé com os braços erguidos aos céus, fique. Mas agora você tem que deixar claro para Deus o que você quer. Quem você quer? Pode falar com Ele agora. Pode falar com Jesus. Continue orando, falando. Ele está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Isso. Os servos estão te fazendo convite para as bodas. Você vai aceitar o convite? Não importa se você é mau, se você é bom. Você está disposto a se lavar? Você está disposto a se lavar, lavar suas vestes, lavar seu coração, lavar sua alma, lavar sua vida? Está disposto a lavar o seu coração? Satanás quer sua alma. Satanás quer te levar para o inferno. Satanás quer te acusar. Se lave, se limpe. Fala: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu pequei. Me perdoa por eu estar agindo como uma mundana, um mundano. Eu não quero mais viver no mundo. Eu não quero mais viver longe de Ti. Eu não quero mais viver afastado do Seu amor. Eu não quero, Senhor. Eu não quero mais ser indiferente. Eu não quero mais ser frio. Eu não quero mais estar perdido, perdida. Eu quero mais da Sua presença.
Eu quero mais do teu Espírito. Sabe, meu Deus, venha nesse exato momento, meu Pai. Venha nesse exato momento, Senhor. Olhar para esses que estão esparramados, uns no chão, outros na parede, outros de braços erguidos. Olha para esses esparramados. Olha para os perdidos. Agora não é para dizer aleluia, dizer glória, não. Agora é hora de pedir perdão. Agora é hora de se humilhar. Agora é hora de você dizer para Deus: eu sou um pecador, eu sou um sujo, eu sou uma suja, mas eu quero ser limpo, eu quero ser lavado, eu quero ser lavada. Eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso do seu socorro. Salva minha alma, me tira do abismo da morte. Eu sinto, meu Deus, que se o Senhor não me lavar, não me purificar, o que será de mim?